No diagnóstico das lesões de coluna, uma parte fundamental são as técnicas de diagnóstico por imagem. E aí a gente utiliza uma série de técnicas, termografia, ultrassom, radiografia, que vão confirmar ou não a suspeita diagnóstica que a gente teve no nosso exame físico. Uma das técnicas mais utilizadas é a radiografia. No entanto, eu recebo várias radiografias de vários veterinários e eu vejo muitos erros, principalmente na radiografia cervical, onde pequenos ajustes podem ajudar a deixar a imagem diagnóstica e com mais qualidade para a gente ter um diagnóstico mais preciso. E eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como deixar essa imagem perfeita. Uma das principais estruturas que a gente normalmente faz a imagem ou que busca a imagem na radiografia são as articulações e os processos articulares, né? Esses são os processos articulares cervicais e junto, né, com duas vértebras formam uma articulação sinovial. Essa articulação sinovial, ela é acometida por várias lesões, osteoartrites, osteocondroses, né, até fraturas, são muito comuns, e ela é o principal foco normalmente da imagem radiográfica. O primeiro ponto para a gente fazer uma radiografia com qualidade é centralizar a articulação na nossa imagem. No caso eu, por exemplo, eu uso a placa pequena, né, que melhora a qualidade da minha imagem. Então eu sempre busco deixar a articulação que eu quero, que eu tenho interesse, no centro da placa. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que eu tenho de como identificar as vértebras cervicais, C2, C3, C4, e já vou adiantar aqui um pouco que a gente utiliza os processos transversos das vértebras cervicais. Bom, então a gente vai identificar o processo transverso, aqui a gente tem C3, C4, vamos supor que eu quero fazer a radiografia de C3, C4. Primeiro ponto, identificar a articulação no cavalo. Então vamos lá. Rapidamente, lembrando, tem um outro vídeo só como encontrar as articulações cervicais do cavalo, as articulações e as vértebras. Relembrando um pouquinho, tamanho da asa do Atlas, mesma distância entre a asa do Atlas e processo transverso de C2, mesma distância entre o processo transverso de C2 e C3. Achei o processo de C3, ele vai ser o nosso guia para achar a articulação de C3 e C4. Eu vou pegar aqui uma fita, uma marcação, não tenho vergonha de usar marcação, tá? É melhor fazer certo, fazer a marcação e fazer uma radiografia certa, mais rápida, do que não fazer. Então achei o processo transverso de C3. Encontrei o processo transverso de C3, a articulação vai estar, lembra, veja o vídeo lá, 3 dedos para cima, um dedo caudal. 3 dedos acima e um dedo caudal. Então aqui está a nossa articulação entre C3 e C4. Eu quero a imagem dessa estrutura aqui. Então eu vou colocar o foco do meu raio-x aqui. Vamos fazer agora para ver como é que ficou, se a gente está certo. Pontos a serem lembrados. Proteção radiográfica sempre. Antes da gente fazer a radiografia, a gente sabe onde a vértebra está, mas a gente precisa ainda de alguns detalhes. Primeiro, o emissor sempre ficar perpendicular com o cavalo, com a coluna, ou paralelo com o chão. Se a gente inclinar o emissor, a gente não vai ter uma boa imagem diagnóstica sobrepondo exatamente os processos articulares do cavalo, tá? Então, primeiro ponto, paralelo ao solo, perpendicular à coluna do cavalo. Outro detalhe, até bom aqui que ela está um pouco torta, a cabeça e o pescoço sempre alinhados com toda a coluna do cavalo, porque senão a gente vai ter a vértebra rodada, ela não vai ficar boa, tá? Algo que eu uso, que eu gosto de usar no emissor, é um nível, né? Eu coloco um nível no emissor e aí eu consigo controlar a angulação dele, porque quando a gente está fazendo, parece que a gente está reto, mas não está. Então sempre reto, então olha lá, 90 graus, foco no nosso esparadrapinho de cima, não tem problema, o esparadrapo está lá. A gente pode marcar, deixa eu fazer rapidamente. A gente pode marcar o outro lado para quem está na placa saber também onde está, tá? Vamos ver o resultado agora. Bom, então aqui a gente tem, né, a vértebra C3, C4, C5 e a gente tem a articulação aqui entre C3 e C4 no centro da imagem. Outro ponto bem importante, a gente vê que tem um paralelismo bom, onde tem uma sobreposição completa, né? Aqui a gente tem muito bem o forame intervertebral,
e articulações sinoviais para a gente ter um melhor diagnóstico. Então essa é uma dica rápida e fácil para vocês obterem a melhor imagem possível da região cervical do cavalo.